E você começa. Gente, nós estamos gravando aqui esse workshop, né, para todo mundo ficar ciente. Beleza. Tá dando para ver aí certinho? Sim, Sara, perfeito. Tá sim. Se alguém falar alguma coisa aí no chat também, eu não consigo visualizar o chat, tá, gente? Só a tela e vocês, alguns rostinhos. Então, vamos lá. Primeiramente, agradecer novamente a presença de vocês que estão aqui. Nós estamos falando de foco e gestão do tempo, então valorizar o tempo de vocês, que é precioso. Agradecer e parabenizar também por vocês darem esse passo, porque muitas pessoas querem, mas não estão dispostas a pagar o preço. Então, vocês que estão aqui estão mostrando que realmente são pessoas comprometidas. E esse workshop aqui do Foco na Prática, ele é um workshop do livro do... Ixi, eu acho que não quer passar o slide, não. Vou dar. Agora foi. Ele é um workshop, gente, do livro do Paulo Vieira. E, assim, algumas pessoas são ministrantes oficiais que podem dar esse workshop. Então, tem uma chancela, né, digamos assim, para poder dar. Se a pessoa quiser falar de foco, aí ela faz outros slides, fala de foco de outra forma, não direcionado no livro. Tá? Então, assim, para quem nunca ouviu falar, eu sugiro, esse livro é muito bom, porque ele é muito prático ali, com atividades para você fazer no dia a dia, bem bacana. Eu super indico, você faz tarefas ali ao longo de 60 dias, ele traz bastante consistência, bastante disciplina, tá? Eu gostei bastante de fazer, aí vira e mexe eu retomo e faço. Porque como ele dura 60 dias, então tem que estar sempre renovando. E aí, para todo mundo aqui já me conhece, então vou passar rápido em relação a currículo, né? Hoje eu sou criadora e mentora do método Sprint Money, que é um método de aceleração de resultados. Consiste em conduzir os profissionais a conquistarem até 2 vezes mais de ganhos financeiros em 60 dias. E, assim, o meu foco principal é sempre falar de comportamento e finanças. Porém, eu fiz alguns vídeos falando de gestão do tempo, eu fiz esse workshop o ano passado presencial, e aí as pessoas começaram a comentar, sabe, você vai fazer esse curso, você vai não sei o quê? Então, eu vi que foi um feedback bacana e estou aqui passando esse conhecimento para vocês. Então, sejam bem-vindos à comunidade das pessoas que realizam foco. E aí eu já começo com uma pergunta, né, que eu gosto assim. Por que pessoas com o mesmo potencial e o mesmo número de horas por dia conseguem fazer muito mais do que outras? O que vocês acham, né? Vai compartilhando no chat aí, em alguns momentos eu vou deixar vocês também abrirem os microfones para a gente interagir. Se vocês puderem também dando uns prints aí enquanto eu estou apresentando, Tiago, a Darly, depois para eu salvar as fotinhas, eu agradeço. Então, vamos lá. O foco é o modelo mental e comportamental das pessoas de sucesso. Seja qual for a situação, pessoas de alta performance conseguem estabelecer e se manter no foco. Então, assim, por mais que essas pessoas elas desviem em algum momento, porque acontece, nós somos seres humanos, como elas têm aquele alvo muito claro, elas conseguem, opa, estou desviando aqui e rapidamente retornar. E aí, o que é foco, segundo o livro? É aproveitar as condições naturais já disponíveis para qualquer um e produzir poder ao concentrar ações, comportamentos, pensamentos e sentimentos em um único ponto, com objetivos claros. E aí, mais uma pergunta, pega papel e caneta, gente, porque esse workshop aqui, sempre que eu dou ele, eu participo, cai ficha até para mim de novo, então é muito bacana. E às vezes você já ouviu outra pessoa falando de foco, mas ela falou de uma outra forma, e aí cada vez que a gente ouve determinado assunto, vira uma chave nova. Então, assim,
não participa do workshop com aquela crença do eu já sei, não. Tira isso, deixa ela no cantinho quietinha, para que você possa usufruir aí e aproveitar. Então, uma pergunta: você estabelece foco a ponto de produzir mudanças na sua vida? Sim ou não? E por que algumas pessoas não têm foco? Primeiro ponto, gente, não tem um objetivo definido. E aí vem aquela frase lá da Alice: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, vai vindo várias distrações e a pessoa vai colocando ali. Segundo ponto, tem um objetivo, mas não tem um plano de ação consistente. Então, a pessoa até sabe o que ela quer, porém, como ela não tem um plano de ação, às vezes ela até faz o plano de ação, mas esquece o plano de ação lá dentro da gaveta, não vai adiantar nada. O plano de ação, ele precisa estar em um local visível, para a gente estar sempre lembrando, aquele gatilho ali, ó, na nossa frente. Para quem não sabe o que é plano de ação, depois pode perguntar aí que eu explico no final. Estão ocupadas com as coisas erradas, distrações. Esse aqui, gente, é o principal. E hoje em dia, realmente, estava até conversando com a Darly antes da gente começar aqui, é um turbilhão de informações que, se a gente não filtrar e selecionar, a gente não dá conta, e aí vem uma overdose de informação. Então, assim, o que eu sempre falo para as pessoas que fazem os treinamentos é: o que faz, primeiro ponto, qual que é a sua visão, aonde que você quer chegar? Né? Para quem tem uma visão clara, quem não tem, desenha, faz um mural, pega umas fotos e cola, assim, qual carro você quer ter, qual casa, onde você quer morar, sabe? Para você começar a ter um norte. E aí, com base nisso, você começa a desmistificar e detalhar quais são as suas metas e quais são os seus passos. E aí, tudo que não é condizente com aquilo ali é distração, sair de grupos de WhatsApp, tirar a notificação de celular que fica dando pop-up ali toda hora, de Instagram, de Telegram, de não sei o quê. Eu tirei tudo do meu celular, que senão a gente fica doido. Então, são algumas dicas. O quarto ponto: param no meio do caminho. E quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Essa frase é bem bacana e é verdade. Então, assim, às vezes a pessoa começa e está empolgada e tal, aí chega no meio do caminho, para, começa outra coisa, aí vem o sabotador do inquieto também para ajudar. Então, ficar atento nisso daí. E o quinto: não estão vivendo o momento presente. Muito importante isso. O que acontece? Nós precisamos estar com a nossa mente, gente, 70% no presente, uns 20% no futuro e uns 10% no passado. No passado, a gente vai só para buscar aprendizado e impulso, para ir para frente. No futuro, a gente tem que ter um pouco mais de presença do que o passado, para a gente ter aquele impulso para seguir em frente, que senão a gente também fica muito entediado. Então, buscar esse equilíbrio é uma coisa um pouco subjetiva, mas você, no seu dia a dia, você consegue perceber. E aí, anota aí quem está anotando e coloca aí quantos por cento você está em cada etapa hoje, sinceramente. Quantos por cento você está vivendo no futuro, quantos por cento no presente, quantos por cento no passado. Talvez tem gente que está 40% no passado, 20% no presente e mais 40% no futuro. Então, assim, como que está essa divisão hoje? Porque se a gente fica sofrendo com algo que não aconteceu, ou se fica remoendo algo que a gente não vai mudar naquele momento, né? Claro que a gente pode ir lá e fazer as ressignificações, né? Darliane sabe bem, aí, especialista nessa parte. Mas se naquele momento você não vai mudar aquilo ali, para que você vai ficar remoendo isso? E aí você fica sofrendo, carregando, arrastando aquelas correntes. E o momento presente está aqui. É o único momento que a gente tem para fazer algo. Então, fica essa reflexão aí. E as etapas que nós vamos passar aqui nesse workshop hoje. Primeiro ponto: onde focar? Segundo, eliminar as distrações. Terceiro, método para ter foco na prática. Vamos lá. Então, de onde vem a baixa performance e os resultados ruins? Primeiro, da falta de consciência.
Então, o primeiro ponto é a gente trazer essa clareza, essa consciência, e o objetivo desse workshop é trazer essa consciência, que talvez você ache que o seu tempo está ótimo, a sua gestão do tempo, mas aqui, a gente conversando, você identifica que você pode melhorar em algum aspecto. O segundo, da falta de propósito e objetivos. Terceiro, da incapacidade de focar no que de fato é importante. E o quarto, que eu vejo que é o que mais pega as pessoas aí, que é a incapacidade de se manter focado e mover esse foco. Que é o que eu falei, apesar das distrações, você conseguir manter aquela consistência é um desafio diário. Então, assim, o que eu sempre sugiro? Fazer poucas coisas. Porém, nós precisamos fazer poucas coisas que vão nos levar para esse próximo nível. Eu gosto de falar da lei de Pareto, né? Que é o 20-80 ou 80-20, enfim. Que é o quê? 20% de esforço para 80% de resultado. E um outro ponto importante é a gente estar cada vez mais consciente. Isso que eu estou fazendo agora. E aí, por isso que é importante esse estado de presença, gente. Isso que eu estou fazendo agora está me levando para o meu futuro? Se não está, é distração. Essa conversa aqui que eu estou tendo com fulano, qual que é o objetivo por trás dela? Se não vai trazer nada, já reduz ali, acelera. Por quê, gente? O tempo é algo que não volta. Igual as pessoas falam em relação ao dinheiro. O dinheiro, se você tiver uma estratégia certa ali, acertar a veia, digamos assim, você consegue fazer, sei lá, 100 mil, né? Vou dar um exemplo, que você talvez nunca fez. Mas o tempo não. O tempo ele não volta, é 24 horas para todo mundo. Então, o que vai diferenciar é a forma que a gente está gerenciando esse tempo. Tem alguma coisa relevante aqui? Deixa eu dar uma olhadinha no site. A bateria do Renato foi embora? Ok. Então, vamos lá. Para determinar a direção do seu foco, primeiro você precisa descobrir onde você está agora. Então, assim, identifica como que tá, anota aí no seu papel o que tá te incomodando hoje em relação à sua gestão do tempo, aos seus resultados, porque não é só a gestão do tempo. Olha só que legal essa dica aqui, gente. Se você não está satisfeito com algum resultado da sua vida hoje, seja profissional, seja financeira, seja conjugal, seja saúde, é porque alguma coisa relacionada ao tempo está por trás. Então, não adianta a gente falar assim só de gestão do tempo. Ah, hoje eu tenho que organizar melhor meu tempo. Não. Além disso, vamos um pouco além. O que hoje você não está satisfeito? Anota aí no seu papel, que vai trazer clareza para você que o tempo está envolvido nisso, a prioridade ou o sabotador, ou alguma coisa mais profunda. Anota aí. Gente, vocês estão tão quietos aí. Consciência. Somos bons alunos. Conheça-te a ti mesmo. E quando a gente permite olhar para o nosso mais profundo eu, que é esse movimento que nós estamos fazendo aqui, trazendo luz e consciência a quem de fato nós temos sido e aí a quem de fato nós queremos ser. Então, a gente identifica como que está hoje e aonde a gente quer chegar. Né? Estado atual, estado desejado. E aí, eu trago aqui em relação à divisão das atividades. Por exemplo, o que gente, pode tirar print, tá? Pode ficar à vontade, pode me marcar depois lá nos stores. Quem não me segue, acho que todo mundo aqui me segue no Instagram. Então, pode ficar à vontade. Importante, são atividades que têm tempo para serem feitas. Trazem resultados a curto, médio e longo prazo e proporcionam prazer. Essas são as importantes. Vamos ver as urgentes. São atividades mandatórias, aquela coisa que tem que fazer agora e já começa aquela apagação de incêndio. Elas acabam gerando estresse e ansiedade e tem um efeito viciante. Então, você tem que tomar cuidado, e ainda mais se tiver o sabotador, que você fica viciado em ficar na urgência. Né? Eu trabalhei muitos anos na área de logística, eu via muitas pessoas viciadas nisso, viciadas e estressadas por conta disso. E geralmente são pessoas que só vivem o presente, mas elas vivem o presente em excesso, esquece até do futuro do passado. Então,
Excesso de presente traz estresse, excesso de futuro traz ansiedade, excesso de passado traz depressão, beleza? E as atividades circunstanciais são levados a fazer em função da situação, não agrega valor, sabe? Aquela distração que muitas vezes pode ser delegada, perde tempo e ainda gera insatisfação. Então, é importante a gente entender cada uma dessas atividades para a gente começar a trazer clareza de como que tá as nossas divisões de atividade hoje, a nossa gestão do tempo. E aí, qual que é a tríade do tempo ideal? 70% no importante, fazendo as coisas que realmente são relevantes, alinhada à sua visão de futuro. 20% no urgente, apareceu isso aqui de última hora, ok. E o circunstancial, 10%. E olha só, gente, o urgente é o importante que não foi resolvido. Por quê? Você tá ali, você sabe o que tem que fazer, você vai procrastinando, daqui a pouco ele vira urgente. Então, fica atento aí. Os desperdiçadores do tempo. Falta de organização, excesso de perfeccionismo, sabotadores aí, interrupções, né, dependendo do local que você trabalha, agora também com home office, as pessoas que precisam, às vezes têm filho, tem algumas coisas, e aí acaba tendo muitas interrupções. Não saber dizer não, a importância da gente se posicionar, é aquilo que eu sempre falo, e vou repetir mais uma vez, para quem já ouviu, ouve mais uma vez, que é quando você fala o sim para o outro querendo falar não, você está falando um não para você. Então, fica atento aí. Redes sociais, acho que esse daí é um grande vilão, a gente tem que ficar muito atento. Inclusive, eu tenho um aplicativo, depois eu posso passar o nome, quem quiser me pede lá no WhatsApp, que mede o tempo que eu fico nas redes sociais, em cada uma delas, para eu acompanhar, um indicador, para ver. Uma coisa é estar na rede social para produzir, outra coisa é estar só para distrair mesmo. O hábito de dar desculpas, como diz o Pablo Marçal aí, quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. Autossabotagem, já falei. Reuniões improdutivas. Isso acontece muito quando a gente é subordinado de alguém, aí fala, vai lá naquela reunião lá, sem necessidade nenhuma, aquela reunião que podia ser uma ligação, um e-mail. Pessoas tóxicas, gente, é muito importante, a gente tem que filtrar o nosso ciclo de pessoas, fazer ali o nosso contágio social, como diz, né? Você é a média das 5 pessoas que mais convivem. Então, se alimentar ali, tá próximo dessas pessoas que estão alinhadas com o seu propósito, porque elas vão te influenciar. E algumas, infelizmente, a gente tem que ir se afastando. E os vícios emocionais. Os vícios emocionais é tudo aquilo que a gente faz, é tudo aquilo que a gente busca inconscientemente para satisfazer alguma coisa. Tem pessoas viciadas na insatisfação, ou seja, nunca está satisfeito com nada. Tem pessoas viciadas na própria depressão, pessoas viciadas no ciúme. Então, assim, tem vários vícios. Né? Quem participou comigo da Semana da Aceleração Financeira, eu apliquei uma ferramenta específica só falando de vício emocional. E por que os vícios emocionais é um desperdiçador de tempo? Porque inconscientemente a gente vai buscar aquele vício para a gente se satisfazer. Eu acho legal pessoas viciadas em confusão, né? Às vezes está uma paz no lugar, uma tranquilidade, mas a pessoa que é viciada em confusão, ela vai dar um jeito de causar ali um tumulto. E aí depois que ela passa aquela situação que ela consegue tirar as outras pessoas do sério, ela fica se deliciando ali daquele vício. Então, a gente precisa ficar muito atento nisso, todos nós temos, mas depois que a gente identifica cada vício desse, a partir do momento que a gente começa a perceber que eles estão atuando na nossa vida, a gente consegue reduzir. Eles são os principais responsáveis pelo desânimo, aquela coisa que bate junto com o sabotador, e aí piora tudo. Ah, que legal. Depois você fala mais para mim sobre os vícios emocionais. Achei interessante, não sabia dessa. Então, né? Então, vou te enviar lá, Marcinha, a ferramenta. Tá, beleza. Eu estou Pode passando falar. por uma dessas aí, uma pessoa que eu conheço, que eu estou tentando manter ela afastada de mim, porque ela sente prazer em me irritar. Exatamente isso, Josi. Sente prazer. Sabe quando a pessoa ri? Você vê que ela ri, quanto mais você se irrita com o que ela fala, mais ela ri de você? Aham.
Por Mas isso que aí eu parei de falar com a pessoa. o segredo é isso. Você pode se afastar, se afasta e não deixa ela perceber que ela tá te irritando, por mais desafiador que seja. É. Por quê? Todo vício, ele quer ser retroalimentado. Uhum. Então, a gente vai dar um jeito ali. E aí, uma frase, né, para quem quiser tirar print, anotar, que a arte de ser sábio é a arte de saber do que se descuidar, né? Então, às vezes, a gente acha que a gente tem que saber de tudo. Na verdade, tem coisa que é melhor a gente se afastar, falar não, se posicionar, eliminar. E agora sim, uma pergunta, quem quiser abrir o microfone e compartilhar. Qual a área da sua vida precisa de foco hoje? É a área espiritual, é a área familiar, é a área social, saúde, finanças, profissional, emocional? Quem gostaria de compartilhar aí? Finanças. Social, intelectual, finanças. Quem falou finanças aí? Profissional. Cliente fala Ciara. Show. Isso aí, gente. Vai trazendo consciência e vai observando Eu como que acho tá. que o meu propósito, Sara, Darliane, Aham. acho que eu preciso para o meu propósito. Mas aí tá ligado, então, o foco no propósito, independente se é profissional, se é emocional. Na verdade, o meu propósito, que é a questão da minha, não é da carreira mais, né, da transcendência desse meu trabalho, né, de Já realmente é uma levar isso, outra dimensão, né? aquilo que eu falei Próxima mais cedo. etapa, né? Exatamente. Tá um pouco ligado no espiritual, mas já tá num outro patamar. Porque para mim, quando eu falo de propósito, né, tipo assim, hoje eu estou com 42 anos e estamos aposentados aqui, graças a Deus. Aham. Um estilo de vida simples que a gente vive. E é isso hoje, né? Até falei, então o que eu faço tá bom, mas eu quero ir para um próximo nível e tem a ver com o meu propósito, com a minha contribuição, com o que eu quero deixar aqui. Então eu acho que eu preciso disso. Essa área da minha vida é uma área que eu preciso dar atenção agora. Arrasou. Muito bom. Conta comigo aí para você precisar. E aí, com base nisso, qual a coisa mais importante, uma ação que eu preciso fazer em cada pilar da minha vida hoje? E aí ele fala que a única coisa, para quem nunca leu, eu indico o livro A Única Coisa, que é o quê? Você pegar cada pilar da sua vida, porque aqui primeiro a gente destacou o pilar mais importante, para a gente trazer a prioridade. Porém, não adianta eu focar só no meu profissional e esquecer da minha família, que daqui a pouco eu tenho problema na minha família. Então, a gente trabalha, né, eu defendo a vida sistêmica. E como que a gente vive a vida sistêmica? A gente precisa ter pelo menos a única coisa de cada pilar, uma coisa que é importante. Como assim? Vamos lá. No espiritual, o que você não abre mão? Eu não abro mão da minha oração. Um exemplo. Com a minha família, eu não abro mão de almoçar com eles. Então, assim, mapeia aí em cada pilar o que hoje você não abre mão daquilo ali. Qual que é a única coisa que você pode fazer? Por quê? Às vezes a gente quer fazer 10 coisas em um pilar e está fazendo 0 no outro. E aí que está o X da questão. Então, quando a gente começa a cadenciar isso, nossa, faz toda a diferença, traz uma leveza danada. E claro que se você tiver condições de ir aumentando, você aumenta. Não estou falando de nada que nada é rígido e também nada é uma determinação. Então, assim, esse livro, A Única Coisa, o Lucas leu ele, só que o Lucas não sei se está conseguindo falar agora, que ele teve uma experiência bem bacana com esse livro aí. E aí, Lucas, depois se puder, você compartilha também com a gente. Etapa 2, eliminar as distrações. O que tira o seu foco? Anota aí, gente. O que está tirando o seu foco hoje? Ocupação versus produtividade. Isso aqui é bem bacana.
E aí agora é um exercício mesmo, tá? Então, nós vamos passar aqui com calma em cada pergunta para vocês trazerem mais consciência. E aí nós vamos identificar se você está produzindo ou está se ocupando. Então, pega um papel aí. Pense em como foi a sua rotina. Lucas, abriu o áudio? Tá aparecendo aqui. Aí, ó, agora apareceu, né? Eu troquei o microfone, botei outro microfone. Lucas, fala aí da única coisa, então, já que você não falou nada até agora. Assim, o livro, ele é bem... A senhora vai me bater por falar isso, que ele dá muita clareza, né? Das Pode falar. coisas que a gente observa. Eu tenho o hiperrealizador como maior sabotador, então eu gosto de realizar muitas coisas. Só que eu acabo realmente falando sim para muitas coisas por conta disso, para alimentar esse hiperrealizador e ficar fazendo várias coisas. E uma das principais coisas que o livro me mostrou foi exatamente isso, que se não faz parte daquele propósito, do que te move, por que você vai dar atenção para essas coisas que não fazem parte do seu propósito de vida, né? E principalmente uma coisa que eu ri muito quando eu vi, que a gente tem que ter o tempo do descanso também. A gente tem que se programar para ter o tempo do descanso, coisa que eu normalmente não fazia, né? Hoje já consigo fazer. Mas isso daí, quando você tem quando você sabe a sua única coisa e você guia todo o seu percurso pela sua única coisa, você acaba conseguindo conciliar esses tempos de folga, né? Esses tempos para relaxar e desfrutar do trabalho que você tem. Exatamente. Show de bola. Obrigada aí por Amanda chegou, compartilhar. tá, Clara? Amanda? Deixa eu ver aqui quem é que eu não conheço. Ah, tá com a câmera fechada. Amanda, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Vamos fazer o exercício aqui para trazer mais consciência para vocês. Pense em como foi sua rotina na última semana, nas atividades que você executou e responda com sinceridade as perguntas abaixo. Eu invento tarefas para evitar outras coisas mais importantes? Ou seja, às vezes você sabe que tem que fazer um negócio, mas aí, não, agora é hora de cozinhar, sei lá. Agora é hora de conversar com alguém que não é uma prioridade naquele momento, olhar as redes sociais. Enfim, nós temos um ciclo de autossabotagem. A gente não faz algo, dá um jeitinho de justificar o porquê não fez, aí fica com aquele peso na consciência por não ter feito, e isso se retroalimenta todos os dias. Segundo, quais são as 3 principais atividades que eu uso para preencher o tempo e me sentir como se eu estivesse sendo produtivo? É isso que eu acabei de falar. Então, assim, quais são as principais coisas que hoje você está usando para preencher o tempo? É rede social, é televisão, sei lá. Pensa aí. Gente, só ressaltando que não estou falando para ninguém ficar hiperprodutivo o tempo inteiro, não pode fazer mais nada, não é nada disso. Nós estamos falando aqui de um equilíbrio, de uma vida sistêmica, onde você consegue fazer tudo, cumprir o seu propósito, descansar também, e olhar as redes sociais, ou jogar, fazer alguma coisa desse sentido, mas você vai decidir o tempo, vai falar, é tantas horas, é X horas, e você se torna o líder do seu tempo, porque senão você fica à deriva. Terceira pergunta. Se hoje, essa é boa, hein? Eu só pudesse trabalhar por 2 horas. Olha só, gente, que legal. Qual seria a minha prioridade? Quem vai compartilhar aqui? Essa eu quero ouvir alguém. Deixa eu ver quem que vai falar aqui. Eu. Ei, Darly, fala aí.
Engraçado, porque quando eu li isso aqui, eu falei, eu já faço isso, né? Fazer o que eu faço é atender, fazer os atendimentos. E eu gosto de trabalhar 3 horas por dia. Eu gosto disso. Mas Top! Ah, tem uma coisa, Sara, que me deixou aqui pensativa na hora da outra pergunta. uhum, Eu tenho vício, né? Desde a hora que você falou do vício, eu tenho vício. E uhum. eu não tinha consciência desse vício. Tipo assim, eu sabia que eu fazia isso, mas eu não sabia que isso era um vício que me atrapalhava. Eu penso Ah, demais. como? Eu, eu penso demais. Hum, Eu penso demais, sabe? Então eu fico num looping ali. Então eu estou com um assunto, estou estudando alguma coisa, eu fico pensando, e acaba não sendo não é uma concatenação, não é uma produção de algo. E tipo, eu fico 1 hora e meia, como alguém que está viajando, né? Enfim, é isso. Queria dividir que eu estou rindo, que eu acho, não estou achando engraçado, estou achando triste, né? Porque eu falei, cara, descobri você, seu vilão, seu filho da puta. que bom. É bom quando a gente vai trazendo essa clareza. E assim, pensar é bom a gente né, planejar, pensar, mas quando a gente fica pensando demais e não sai por nada daquilo ali, realmente a gente fica torrando os neurônios todinho, gastando uma energia danada. Você sabe que esses caras, né? Eu estava até falando com o Thiago essa semana, Pablo Marçal, o Thiago Fonseca, o Joel J, eles só usam camisa preta, justamente para economizar energia, para eles não ter que ficar pensando em que camisa vai vestir. Tá rindo, né, Osvaldo? Começa a aplicar isso aí, cara. Pega esse código. Então, assim, eles ficam de camisa preta ali todo dia. O Jerônimo também fala muito isso na Academia da Produtividade, para a gente reduzir as nossas tomadas de decisão. Então, é isso, né, Darla? Então, assim, poupar essa energia de ficar ali pensando, aquela mente muito pensante. Muito bacana. Vamos ver aqui. Se essa semana eu só pudesse trabalhar por 2 horas, agora já é a semana, qual seria a minha prioridade? Agora eu quero ouvir outra pessoa aqui, deixa eu ver. Fala aí, Osivaldo, você que é um cara tá fazendo um monte de coisa aí pelo que você falou, acho que vai ser interessante ouvir você. Então, durante a semana, né? 2 horinhas na semana, o que você ia selecionar? Bom, primeiro, assim, eu ia avaliar o que realmente, assim, dá mais, tem mais demanda, né? Tem mais demanda, o que é mais urgente. Eu farei uma matriz GUT. No momento, no caso, o que eu iria mais focar é na pesquisa, né? Pesquisa, porque eu também faço um trabalho de pesquisa, trabalho no meio educacional, né, como secretário escolar, e trabalho muito com pesquisa em meio acadêmico. Então, eu teria um foco maior em pesquisa e desenvolvimento, né? Não, tá show de bola, né? Você tem até a ferramenta aí, GUT, então tá ótimo, né? Já tem um método. Show de bola. Obrigada aí por compartilhar. E qual a coisa mais importante que, se eu fizer hoje, eu ficarei mais próximo da realização do meu objetivo? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer todos os dias. Meu mural da vida extraordinária está lá, meu mapa, né? Para quem não entende muito de mural, gente, é simplesmente você ter um mural de fotos com seus objetivos. Bota a foto de um carro, de uma casa, para onde você quer viajar, vai colocando todas as áreas da vida. Tem que contemplar todas as áreas e você tem que estar lá dentro do mural. Já tem algumas pessoas aqui que passaram pelo processo comigo que já conhecem o mural. Então, assim, com base no seu mural. Casa 3D lá, ó. Aí, ó. Quem tá com dúvida, olha aí a Josi. Tá aqui a minha casa 3D. Eu tenho um mural lá na porta do meu guarda-roupa, mas essa aqui é a casa detalhada. Aí sim. E o Espaço Luz está onde? Inclusive as minhas fotos lá, sentada lindamente no sofá. Arrasou. Obrigada aí por mostrar, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Então, gente, quando você tem essa visão clara, você se pergunta qual é a coisa mais importante que, se eu fizer hoje, eu vou ficar mais próxima de realizar o meu objetivo. E aí, foca naquela coisa. As outras você vai fazendo ali.
mas ela tem que ser a coisa mais importante, tá vendo? Que aqui na última pergunta já vem, ó, qual a coisa mais importante que se eu fizer hoje vai tornar as outras tarefas mais fáceis ou às vezes até desnecessárias, porque você está querendo ficar mesmo ocupado só para satisfazer o sabotador, o ego, enfim. Então, vamos lá. Já fez essa pergunta? Então, quem está ocupado, gente, está focado na tarefa. E quem está produtivo está focado no resultado. Tira o print aí, Josi. Pega isso. Essa daí é o código da noite, né? Tô vendo que você está até sorrindo. Foi? Show. Então, gente, quando a gente está ocupado ali, fica o tempo inteiro fazendo um monte de coisinha, a gente está focado na tarefa, naquela coisinha ali. Mas quando a gente tem essa visão macro, a gente começa a criar essas estratégias claras, a gente está focado no resultado como um todo. Então, a gente começa a ficar cada vez mais produtivo. Olha que legal. O que é que tira o seu foco hoje das coisas que realmente importam, das coisas que mais importam? E aí, depois, com calma, vocês vão elencar as distrações, as principais distrações. Pode tirar a foto aí que eu vou aguardar. Show. E, gente, as distrações, além das redes sociais, que a gente já falou bastante aqui, o que eu vejo que é o principal são as pessoas. A gente tem que ficar muito atento, porque senão é uma reunião, igual eu já comentei, uma reunião improdutiva que você não precisava participar, é o seu amigo que te chama não sei para quê, sabe? E a gente vai abraçando o mundo ali e é desafiador. E o método, vamos lá para o passo a passo. Existem 3 tipos de foco. Primeiro tipo de foco, foco visionário. E aí, claro, para quem me conhece, tem que ser um foguetinho, né? Porque aqui é só sprint, só aceleração, só para cima. O que é o foco visionário? É o que eu já comentei. Você ter uma visão clara de onde você quer chegar. Segundo tipo de foco, foco comportamental. Esse é top. Foco comportamental é você se comportar como se já estivesse lá. Você tem que pegar o seu sonho, você não tem que falar, quando eu realizar isso, não. Ele está acontecendo agora. Você já vai começar a falar do seu sonho, dos seus objetivos no presente. Então, Josi, você já fala aí, meu espaço luz, assim, já vai falando ele todo no presente. Eu já estou agradecendo a Deus já pela casa, pelas pessoas que estão na casa. Entendeu? Exatamente. Você já está lá, você sabe, né? Você, com certeza, estamos juntas. A gente vai fazer como é? Mastermind lá dentro da minha casa. Reunião mastermind lá dentro, meu filho. Eu tomo fora. Exatamente. Então, assim, você tem que falar como se já fosse hoje, gente. E trazer emoção. Também não adianta falar, minha casa, não vai acontecer, não. Tem que, bota energia. Gente, que legal e tal. E traz essa energia, tá? Muitas coisas na nossa vida não acontecem porque a gente não está na frequência energética correta. Então, a gente tem que se empoderar e trazer aquilo ali. Tem técnica para isso também. Então, o foco comportamental também, além dessa parte, é você se comportar e observar as pessoas que já alcançaram esses objetivos, que a gente chama de modelagem. Quem são as pessoas que você modela hoje, que já conquistaram o que você quer conquistar, seja na sua área de atuação profissional, seja no relacionamento? Quem são as pessoas que você vai modelar a forma que elas falam, como que elas se vestem, como que é a postura? Então, observar isso daí. E o terceiro, que eu vejo que é o mais desafiador das pessoas, assim, que fazem os processos comigo, é o consistente, que as pessoas começam e às vezes não conseguem se manter ali focada ao longo da linha do tempo. E qual que é o grande gatilho para você ter um foco consistente? Olha que legal, é você ter poucas coisas que façam realmente sentido. Por quê? Porque você tem um monte de coisa o tempo inteiro, vai ser desafiador você ficar no foco consistente, é muita distração. Agora, se você selecionou suas únicas coisas, você tem um mapa ali mental claro,
todo dia você fica se auto-observando, sabe? Ter técnica mesmo aí, ó, ferramentas, depois eu vou detalhar para vocês em relação a isso, para você se manter. Opa! Todo dia tem que fazer isso, gente, porque aí daqui a pouco passou o mês, já era, aí o foco consistente já foi e tal. Então, você tem que ter poucas coisas, coisas importantes, e ter gatilhos para você lembrar dessas coisas. Como que você vai ter um gatilho? Aí eu não sei, cada um tem um tipo de gatilho. Eu gosto de colocar lembretes no meu celular, mas aí não é notificação de rede social, é um lembrete para mim. Sara, nesse momento, você está se ocupando ou produzindo? De vez em quando chega a mensagem lá. E aí, vai voltando. Enfim, qualquer coisa que fizer sentido para você, que seja um gatilho relacionado a isso, algo no seu plano de fundo do seu computador, que é um lugar que vira e mexe, você olha, o seu plano de fundo do seu celular, coisas que você tem que estar sempre antenado. Então, já falei do foco visionário, foco comportamental, né? Só comunicar a meta em palavras e ações, agradecer já no presente, pensar, meditar, sentir lá, que é o que eu falei, trazer essa energia. E o consistente. Vamos lá. Principais estratégias de gestão de redes sociais. Não só rede social de Instagram, essas coisas não. Redes sociais de pessoas também, tá, gente? Então, vamos lá. Blindagem de influências negativas. A gente precisa se blindar. Tem pessoas que às vezes chegam no ambiente e a gente sente que ela, né, traz o ambiente para baixo. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. E hoje, no digital, a gente compartilha dessas energias também, tá, gente? Não se engane, não é só no presencial, não. No presencial é mais forte, né? Que às vezes não tem como você fugir. No digital, a pessoa também traz. Você abre um vídeo aqui, olha no olho de uma pessoa, você sente, entendeu? Segundo, temporalidade e espacialidade nas relações, que é você manter a distância, né, espaço e tempo em relação às pessoas que você sabe que são negativas. Ah, Sara, minha mãe é negativa, como que eu faço? Aí você vai administrando, né, gente? Pai e mãe, a gente vai administrando ali o máximo que der, né? Também não podemos querer mudar o outro, não adianta, né? Então, a gente tem que fazer as nossas técnicas, as nossas blindagens, e é isso. Mudar de ambiente, né? Mudar de cenário, a gente às vezes precisa mudar de local para tirar isso daí. Acrescentar novas pessoas nas redes antigas ou eliminar negativas das redes atuais. É legal, Josi, que eu já tinha feito esse slide e o Pablo falou disso ontem, né? Olha só como é que está conectado. De fazer um turnover nas suas redes. E esse último ponto que eu acho que é fundamental, não ajudar quem não quer ser ajudado, gente. Se a pessoa não quer, acabou, não fica gastando a sua energia, não. Então, vamos lá. Eu fazia muito isso, tentava consertar os outros, gente quebrada. O que eu faço agora? Eu falo que agora eu sou simplesmente uma mensageira. Eu entrego a mensagem, ó, casco fora. Exatamente, isso aí. Mas você só conseguiu entender isso com todo esse processo de consciência, né? Com certeza. Josi, você participou do curso do Gil Firme, da Academia de Hábitos? Eu? É. Não. Tá. É a Bíblia que está me ensinando, meu bem. Então, vamos lá. Listando as prioridades. E aí, como que vocês vão fazer? Vocês vão pegar no primeiro quadrante aí, ó, o que eu deveria fazer e não estou fazendo. Tira print dessa tela aí para vocês colocarem depois. O que eu estou fazendo que apenas eu posso fazer? Né? Aí já é mais quem tem equipe. Quem não tem, tem que fazer equipe mesmo e não tem jeito. O que eu estou fazendo que poderia ser feito por outra pessoa? Às vezes é uma possível parceria, algo que você pode dividir ali. Então, trazer essa consciência. Até mesmo, não é só nos negócios, não, gente. Às vezes é nas tarefas de casa, no relacionamento, enfim. E o principal, que é o que eu estou fazendo que não precisa ser feito. Essa é a principal pergunta. E aí, tudo que tiver aqui é eliminar, né? Então, vamos lá para as ferramentas e dicas de gestão do tempo. Já falei aqui, ó, evitar notificações automáticas no celular, aquele pop-up fica chegando na tela o tempo inteiro, aquilo tira o foco total.
Determinar o tempo que você irá trabalhar em determinada tarefa e desativar o WhatsApp, telefone, deixar lá. Determina o tempo. Essa tarefa aqui eu vou fazer ela de X, né, de tal hora até tal hora, e foca naquilo ali. Aí eu trouxe algumas ferramentas que eu utilizo, tá? Para quem quiser, fica à vontade. Google Agenda, que ele sincroniza o celular com o computador. O Trello, o Lucas até me deu um feedback que está fazendo muito sentido para ele, o Trello. Eu gosto muito, gente, do Video Speed Controller. O que é isso? É uma extensão que a gente baixa no Google e ele acelera os vídeos do YouTube. Então, se você assiste o vídeo na velocidade normal, a pessoa falando, eu assisto a pessoa falando 2.0, 3.0, a pessoa fala rapidinho. Então, eu gosto muito de assistir as coisas mais no YouTube do que no Instagram, porque eu consigo acelerar ali a fala da pessoa e eu ganho tempo. O Telegram tinha também, tem que dar uma olhada, eu quase não olho o Telegram, tinha essa função também de você acelerar 2 vezes a fala da pessoa. Então, às vezes, eu até preferia também áudios por lá. Tá? Então, fica a dica aí. Quem tiver dúvida, pode me perguntar depois no privado que eu explico com mais detalhes. O Google Keep, que é um Google Notas, que vai marcando. O Mind Master, né, sei lá como é que fala esse negócio, que são os mapas mentais. É uma ferramenta que até 3 mapas mentais ele é gratuito. Eu gosto muito, faz muito sentido para mim. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que é bacana. Começar com poucas atividades, priorizar. Não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo. Priorize qual que é a primeira, qual que é a segunda e como que você vai priorizar com foco na sua única coisa. E quando você concluir, gente, dá um intervalo entre elas, permita-se relaxar uns 15 minutos, esticar as pernas, também não deixar os fardos leves. Atenção aos sabotadores, quem está aqui nessa aula que ainda não conhece os sabotadores, depois pode me chamar no privado também para entender mais, porque é muito importante nessa questão da gestão do tempo. E uma dica que eu trouxe lá da Academia da Produtividade do Jerônimo, que é o depósito de tem que. Eu queria muito que a Gabi tivesse aqui, ela entrou não, né? Que ela tinha me perguntado sobre isso aqui. Quando a gente pensa várias coisas, às vezes a gente está fazendo uma coisa e a gente está pensando em outra, né? Que a gente tem que fazer. Muitos de vocês estão aqui já estão pensando em outra coisa e daqui a pouco vou fazer depois que acabar essa aula aqui. Eu sei que nós somos seres humanos. E aí, o que você faz? Veio aquela vontade, tem um bloco de notas, às vezes no celular, porque é o objeto que a gente mais está na mão. Se você tiver no escritório, um papel, e coloca assim, depósito de tem que. Ah, eu tenho que fazer isso. Bom, se eu não vou resolver isso agora, é tem que. Aí, quando você tem um tempo, você vai lá e observa aquele depósito e vê se ele realmente se faz necessário, porque muitas vezes é um monte de coisa aleatória que talvez não tenha necessidade. Alguns tem, que são insights bacanas, até novos projetos. Cara, Outros não. Oi, pode falar. eu falei da questão do Trello exatamente por isso, porque eu estou fazendo as coisas, que você sabe que daquela atividade, né? Uhum. Aí eu lembro de uma coisa, eu já vou lá no Trello para escrever rapidinho que eu tenho que fazer, volto porque eu estou fazendo exatamente por isso que eu falei que está me ajudando a ter um pouco mais de foco. Exatamente. Eu achei essa dica, assim, bem bacana. Eu vi que a Darly deu um sorriso aí. Ia comentar alguma coisa, Darly? Você tá meio assim? Comenta aí, vamos. Fala aí. Não, eu fiz um vídeo falando sobre o depósito das ideias, né? Os depósitos das tarefas, o depósito das ideias. E é 2 caderninhos que eu uso, o verde e o vermelho. Então, o vermelho, toda vez que eu lembro de uma tarefa que eu tenho que fazer, e é engraçado que é isso. Eu nunca não fiz nada com o Jerônimo, mas eu vi isso. E tem até um vídeo lá no meu canal do YouTube falando isso, depósito de ideias e depósito de tarefas. Que é para você fazer isso, né? Fazer esse movimento de não ser interrompido. E quando você não pode fazer isso, você está no meio de uma reunião, você imagina que você abre, então, essa caixa, você faz isso na sua mente, e você fica mais tranquilo, porque às vezes assim, pô, tem que pagar um boleto, tem que fazer isso aqui, eu não posso esquecer. E a sua mente fica ali tirando a sua presença, né? Então, é por isso que eu ri, achei engraçado. Bacana. E quem quiser também, é bom às vezes colocar alarmes para si mesmo no celular, para lembrar, né, alguma coisa. Aí você bota um alarme e vai, na hora que você puder fazer aquilo ali, ele vai tocar para te lembrar.
E aí uma frase que eu gosto de desmistificar, né, que as pessoas falam, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. Quem dera, gente, se tempo fosse dinheiro, quem dera não, né? Não sei se é bom ou se é ruim, mas todo mundo ia ter a mesma quantidade, porque todo mundo tem a mesma quantidade de tempo. Então, assim, vamos entender que, na verdade, é a forma que a gente vai utilizar o nosso tempo. A partir de hoje, eu tomo, né, vou profetizar aqui, só vai sair milionário dessa aula. Já estou posse aí, Dani, isso aí. E, então, assim, para a gente começar a utilizar o nosso tempo de forma cada vez mais produtiva, estratégica, no nosso propósito, transbordando na vida das pessoas. E aí que eu comentei... Tempo é vida, né? Exatamente. Lucas que fala isso, Lucas Fonseca, tempo é vida. Verdade. Eu gostaria de contribuir também. Sim. O tempo ele é o ativo mais precioso, né? Eu até transcender essa ideia de tempo é dinheiro, né? Na verdade, o tempo ele é o ativo mais precioso que existe. Ele até assim, não tem nem como mensurar de tão valioso que ele é. Exatamente. É exatamente isso, Osivaldo. E quando a gente não entende isso, aí a gente fica aí aleatório e não tem propósito, né? Não tem resultado e fica essa vida morna, como dizem, né? Então, a gente trazer essa consciência em relação ao tempo e a forma que nós estamos investindo nele, e a única coisa de cada pilar, que eu gosto de falar muito disso, porque a gente tem que estar presente em todos esses pilares, tirar um tempo para o espiritual, tirar um tempo para a saúde, e priorizar e fazer o que tem que ser feito. E aí a gente consegue ver os resultados vindo, a gente se sente mais leve, mais produtivo, é outra vibe, né? Então, muito bacana. E aí, que eu comentei com vocês, gente, esse aqui é o Mind Master ali, o mapa mental, tá vendo? Esse metas, submetas e tarefas, né? Isso aqui virou a minha chave, tá? Talvez tenha alguém aqui que nunca viu isso, que é muito bacana. Esse é o print, né, de como que é, o que fica o mapa mental lá. Por quê? Quando a gente tem o hábito de fazer as listas de tarefas, né, segundo um livro que eu tô lendo aqui, que eu terminei de ler, outro livro que eu vou indicar para vocês é O Fim da Procrastinação. Muito bom, um livro pequenininho. O que acontece? Quando a gente fica fazendo um monte de lista de tarefas, a gente fica naquele... Quem tem o sabotador do hiperrealizador, então, hein, Lucas? É uma maravilha. A gente fica naquele prazer, né? Concluído, 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 concluído. Só que isso começa a virar um vício. E aí, por isso que a gente tem que estar sempre se perguntando, preciso fazer isso tudo mesmo? E aí, quando a gente traz para esse mapa mental, ele traz essa clareza, essa leveza para a gente e consegue desmistificar. Então, eu coloquei aqui, ó, você pega a sua meta principal, você traz uma submeta, porque às vezes você tem uma meta que ela é muito grande ali, está distante, então você precisa dividir ela em pequenos marcos para você ir se mantendo consistente e motivado ao longo do tempo. Porque senão você desiste, nossa, a minha meta é fazer isso... Entendeu, Josi, aí o Espaço Luz, 2026, tá? Mas quais são os marcos que você vai colocar, submetas, para você comemorar a cada 3 meses, para você se manter focada? Isso tem que estar muito claro e isso traz um resultado danado. E aí, dentro dessa submeta, você desenha ali, né? Traz os ganchos de cada tarefa que você vai fazer no seu dia. E essas tarefas são as suas únicas coisas mais importantes. Fechou isso daí, além disso, é over-delivery, né? É além do que você está entregando. Aí você já entra num estado de flow, você já entra num estado de hiperprodutividade. Então, assim, eu vejo que o que fez toda a diferença para mim foi isso. A gente quer traçar o nosso tempo, olha que legal isso, gente. A gente quer traçar o nosso tempo de hoje para o futuro. E, na verdade, a gente tem que fazer o caminho inverso para a gente trazer essa clareza. A gente vai lá no futuro, vem fazendo esses marcos e as tarefas de hoje, para elas estarem alinhadas. Faz sentido aí para vocês? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então vou seguir. Cara, sensacional isso. Até anotei aqui. Trazer o futuro para o agora. Isso vira a chave, tá? Isso é top. Meta SMART, né? Para quem não sabe, quando a gente vai traçar uma meta, a gente tem que ser específico, mensurável, atingível,
relevante e tem que ter uma data, tem que ter um tempo. Ou seja, dei até um exemplozinho aqui. Eu tenho, né? Então, eu já comunico no presente que eu já tenho esse carro, um carro Range Rover Evoque, aqui traz o modelo vermelho, ano 2020, ó, botei modelo embaixo, em 31/12/2020. Aí você bota a data, só que você já comunica a meta no presente. Entende? E aí, qual que é o errado que eu vejo as pessoas? Eu vou comprar um carro esse ano, vai chegar um carrinho de mão lá, tá tudo bem. Entende? Porque você não deixou específico, você não mensurou, você não viu se era atingível. Outra coisa, gente, isso é muito legal, nossa, até me empolgo. A gente não pode superestimar a meta, né? Colocar, não, mês que vem é isso e não sei o quê, se você está no ponto A ainda, tá? Agora você também não pode subestimar, nossa, é 2030. Aí você, às vezes, tem a capacidade de fazer antes e você fica inconscientemente se auto-sabotando. Então, traz para o coração, reflita, traz também para o racional, né, equilibra, e veja em quanto tempo, de fato, eu consigo fazer isso. E aí, dentro dessa meta, que a gente não vai entrar aqui, que é muito assunto, a gente faz um plano de ação. Como que eu vou ter esse carro Range Rover até dia 31/12? Quantas palestras que eu vou ter que dar? O que eu vou ter que faturar? Quais produtos eu vou ter que vender? Quantos por mês? E é nessa linha. Tá? Alguém quer falar alguma coisa de metas? Que nós já estamos encerrando. Eu quero só falar que hoje na live eu falei sobre essa questão do sentimento, né? Porque às vezes você quer, por exemplo, o carro estava ali. E não é o carro, mas é a experiência. O que eu vou sentir, o que eu vou viver, o que eu vou experimentar, qual é o meu estado. Sensacional. E às vezes a gente não tem. A gente olha alguém, a gente sente alguma coisa, a gente imagina, mas a gente não traz esse estado do futuro. Quando você disse, inclusive, eu falei, poxa, muito legal essa coisa, né? Então, trazer essa experiência, porque hoje eu estou aqui realizando, a minha família, né, eu e a minha família estamos realizando um sonho de morar num sítio com piscina, com lagoa, e não sei o que e tal. E eu, durante muito tempo, eu vivi a experiência, sem estar vivendo, na realidade, o que eu vivo hoje, da liberdade e tudo mais. E eu falo, cara, isso é sensacional, porque não tem a ver com escrever, não tem a ver só com planejar, não tem a ver, mas tem a ver com você se conectar, se alinhar com essa experiência, igual a Josi, quando ela fala o negócio do espaço dela, da luz, eu senti, não, você vai estar lá, e você quer, tipo assim, já é real. Então, quando você falou do livro Procrastinação, eu falo que quando você tem isso, esse mover do sonho, do sentimento, da experiência, acaba que o trajeto de ação fica mais fácil, de você colocar algumas coisas, igual você está trazendo aqui, dessa gestão, fica mais fácil. É isso, gratidão. Gratidão. E é muito legal isso que você está falando, que traz o desfrute também, né? Por exemplo, você falou, quanto tempo eu fiquei visualizando isso? E aí as pessoas que têm o sabotador do hiperrealizador alto e o vício emocional da insatisfação precisam ficar muito atentos, porque são tão baseados em metas e fatos e dados que na hora que conquista não consegue nem desfrutar. Cadê o próximo? Cadê o próximo? Cadê o próximo? Cadê o próximo? E fica naquela busca incessante do ter, né? E eu não estou com a pirâmide aqui, mas a gente tem uma pirâmide que é o ser, o fazer e o ter, e a gente precisa alinhar isso. E aí, quando você traz que, na verdade, essa felicidade, todo esse estado tem que vir do ser, de quem você é hoje, isso faz total diferença, porque senão você fica ali naquela busca contínua e nunca está satisfeito com nada. Por quê? Falta essa palavrinha aqui atrás de mim, ó, gratidão. E é um exercício diário, tá, gente? Eu estou falando isso por experiência própria, que é um desafio para mim também, que tem um foco muito grande em resultados, mas estamos aí, vamos vencendo. Então, para fechar, fala aí, Lucas. Sobre isso daí que você está falando, é muito real, porque eu tava inclusive foi hoje, que eu fui botando no lápis exatamente esses freelancers que eu fiz, né? E muitos por indicação sua. E eu falei, nossa, quanta coisa eu já fiz. E eu não tinha parado para perceber o quanto eu tinha
progredido, né, no ramo que eu tô me desenvolvendo, entendeu? Acho que assim, Exato. hoje foi tipo, uma virada de chave, assim. E aí é importante você ter esses momentos de parar com você mesmo, às vezes, e fazer essa autorreflexão, esse acolhimento e essa comemoração. Eu gosto de comemorar, às vezes, me autovalidando, parabéns, né? E você vai lá, ó, parabéns, é sim. Ou, se eu tenho condição, vou para a praia, bati a meta do mês, sextou, né? E vai para a praia, ou vai para um restaurante. A gente tem que ter isso, gente, que senão a gente não é máquina, não. Tá? Então, vamos lá. Para fechar aqui, o foguetinho aqui, ó, que hashtag, nem vou falar mais que foguete não tem ré, que desmistificaram isso daí. O eu sou, né, a crença do eu sou, que é quem você acredita que você é, está totalmente ligado ao seu comportamento. O eu posso, o seu propósito, eu tenho a sua consistência, e o que vai te guiar ali, a ponta do foguete, é a sua visão. E aí eu trago uma frase de Albert Einstein, que é: falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos. Então, quando a gente tem um método, tudo fica mais fácil, porque a gente sabe um passo a passo ali para você seguir. Tudo isso que eu estou falando aqui com vocês é uma união de não só, claro que o foco maior está nesse livro do Foco na Prática, mas eu gosto muito, igual eu falei, da única coisa, o fim da procrastinação, trabalhe 4 horas por semana, produtividade para quem quer tempo, e vai embora. Eu sou apaixonada em falar dessa questão também, porque eu vejo o quanto que as pessoas estão perdendo, como diz a Josi e o Lucas lá, a vida, tá? E aí eu vou apresentar aqui para vocês uma oportunidade, um convite para quem quiser continuar nessa jornada do Foco na Prática comigo, que vai ser o curso Foco na Prática, que é o curso completo com a apostila online, né, agora, a apostila digital certificada. Ele vai ter uma carga horária de 4 horas. Eu estou prevendo para fazer ele entre os dias 31/8 e 1/9, mas quem tiver interesse em fazer e não pode nessas datas, me chama no privado, porque a gente flexibiliza, que aí a gente faz um grupo no WhatsApp e acha o melhor dia e horário para todo mundo, tá? Então, não se apeguem às datas. O horário provavelmente vai ser de 20 às 22, que é um horário que as pessoas trabalham aí durante o dia. E a oportunidade está por apenas 12 vezes de R$19,24, gente. Ou R$ 197 à vista. E essa oferta, ela vai ficar válida até o dia 20, né? Hoje é dia 18, então ela vai ficar válida até depois de amanhã, às 23h59. Eu vou enviar o link aqui no chat e vou enviar o link também no WhatsApp, tá? E aí, depois do dia 20/8, essa oferta ela retorna para o valor normal. E deixar minha mensagem aqui final para vocês, né? Você é muito, 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 muito maior do que imagina. Seja a sua melhor versão. E acho que todo mundo aqui já me segue nas redes sociais, já tem meu WhatsApp. Então, agradecer. Quem tiver dúvida, deixa eu descompartilhar aqui para eu ver vocês. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, uma ponderação, estou aí para ouvir-los. Sara, eu tenho uma... adorei, tá? Sei que não terminou, a gente está aqui nos momentos finais. Você até mandou um áudio falando sobre isso, né? Como que você faz, você, Sara, organiza a sua agenda, a sua semana e o seu mês? Como que você faz? Ou quem saiu aí, que perdeu a foto? Saiu alguém, acho que foi a Amanda. Então, Darly, o que eu faço? Eu tenho o Google Agenda, que eu gosto muito dele, porque aí eu vinculo ele no computador e no celular. Então, eu coloco tudo lá, qualquer coisinha eu coloco lá. E aí eu tenho também, eu estou fazendo um novo teste da ferramenta do livro da procrastinação, que ele fala para a gente pegar 5 atividades mais principais e fazer um mapa mental, tá vendo? Por isso que eu falei com vocês do mapa mental.
Porque eu percebi, aí é para cada um, né, que esse negócio de ficar fazendo lista de tarefa estava me consumindo, né, porque o hiperrealizador eu queria ficar ticando tudo, fazer 10, 20, 30, isso estava me fazendo mal. Então, fica esperto aí, Lucas. E aí eu comecei a fazer esse mapa, e aí eu coloco as 5 ou 6, no máximo, atividades principais do dia, eu vou colocando os horários aqui, e tem feito muito sentido, eu tenho gostado bastante, tá? Depois eu posso enviar o modelinho para vocês também. E quem está aqui nessa aula vai ganhar o livro da Tríade do Tempo, digital, né, claro. E eu vou enviar um exercício também para trazer mais clareza ainda para vocês, tá? E quem tiver dúvida, quiser indicações de livro, então, Darly, eu faço dessa forma. Eu pego a agenda, eu já tenho a minha agenda ali do mês, já tem coisas para o mês que vem, tudo mais. Dentro disso, eu vejo e alinho as minhas metas no mês e ações, aí é plano de ação. O meu plano de ação, eu gosto de utilizar um calendáriozinho assim, ó. Entendeu? Eu tenho na planilha também, mas eu percebi que eu gosto das coisas próximas a mim. Então, eu uso o digital, mas eu também uso o físico pro dia a dia, para eu sentir ali que eu estou concluindo aquilo ali. E estou fazendo esse mapa mental. Então, e aí, se vem alguma ideia, eu vou lá no meu depósito de Tenquê, que pode ser o digital ou o escrito, dependendo. Eu gosto muito de usar o Google Keep, que eu falei, que é um negocinho que dá uns tiques assim, vai ticando. E é basicamente isso que eu faço. Mas eu acho que o grande X da questão é a visão mesmo do que você está fazendo. Quando eu coloco essas coisas aqui, aí eu me questiono antes, para ver se não tem nada que eu estou me sabotando para tirar o foco do que eu realmente deveria estar fazendo. E aí, geralmente, as coisas que a gente... Essa frase eu gosto muito, que é: as coisas que a gente mais procrastina é o que geralmente vai nos levar mais adiante. Essa frase eu que inventei, tá? Assim, não tô falando que ela é verídica, não, mas fez muito sentido para mim. Tudo que eu mais procrastinava era o que ia me levar para um próximo nível. Então, comecei a tomar posse disso daí. Mas alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu gostei muito da palestra. Realmente eu acredito o seguinte, que tudo está ligado ao poder do nosso hábito, né, do nosso comportamento. Inclusive, eu até deixo também uma sugestão de leitura, né, caso alguém tenha interesse. O livro se chama realmente esse nome, O Poder do Hábito, né? E vai falando de como os gatilhos mentais, ele é muito focado em PNL, né? Mostra um caso de um rapaz que ele precisava emagrecer, ele mudou o seu comportamento e a partir disso ele conseguiu resultados que aplicou também em outras áreas da vida. Então, assim, eu acredito que o nosso comportamento influencia muito, né, no nosso desenvolvimento das tarefas e até mesmo também para conseguir alcançar as metas, né? Como foi descrito, às vezes a gente se depara com uma meta grande, eu não sei se vou conseguir, é muita coisa, é um desafio enorme, mas se eu quebro em pequenos pedaços, eu pego essa meta e vejo como um projeto e divido em sub-áreas, pedaços que possam ser alcançáveis, esses tijolinhos vão me levar a uma autorrealização. Oh, verdade, exatamente isso. Eu falei disso ontem no meu feed, sobre a gente colocar o melhor tijolo todo dia. E tá muito ligado à única coisa, né? Colocou o tijolinho hoje, amanhã e por aí vai. Mais alguém, gente? Tiago, Juliana, estão aí batendo papo aí, que eu tô vendo. Fala aí. Tiago, Benjamin e Juliana, fala aí. Então, nós estamos aqui conversando sobre isso, né? E a gestão de projetos, ela vai abranger muito isso, né? Você pegar o objeto principal, né? E vir desenhando as janelas, né? Até você subtarefar mesmo tudo que ser feito, né? E assim, fazer isso no ambiente corporativo ou para o projeto é um pouco mais fácil do que isso para a vida pessoal. Isso que está batendo aqui.
E mesmo com o mesmo grau de importância, claro, como eu disse, né, e a gente conversou aquele dia, a minha proposta de vida hoje está morando no litoral, ela é uma proposta que nasceu atrás e ela foi até o de hoje que se resolveu esse ano. Então, quer dizer, a gente é mais resposta da gente, mas nesse momento exatamente da pandemia, que muitos fizeram, a gente buscar esse sentimento de novo, né, das propostas, das metas, enfim, da área profissional, a gente sim. Ficou um pouco embolado aí o seu áudio, deu para entender mais ou menos. Quer comentar alguma coisa, Juliana? Acho que o seu áudio estava melhor que o meu. Vocês estão aí perto? Assim, faz super sentido pra gente gostou muito, e a gente ficou debatendo aqui paralelamente, foi justamente isso, que a vida pessoal da gente é fácil, difícil, porque no mundo corporativo você consegue mapear isso melhor. E a gente que chegou aqui com o objetivo e o propósito de vir no litoral, e um projeto, um processo, e a gente conseguiu, concretizou. E a gente vai buscar essa luz, buscar esse caminhar na nossa área profissional agora. A gente tem algumas metas, a gente tem chega assim um mapa mental, mas a gente colado na nossa geladeira os propósitos, desejos para 2020. E aos pouquinhos ele vai se realizando. E a gente foi interessante a dica de fazer aqueles gatilhos do desenho e colocar a gente ali dentro em caixinha. Isso um projeto para a gente fazer semana que vem. A gente só tem que agradecer, foi muito bom poder saber e compartilhar um pouco de conhecimento de todos vocês. E a gente quer agradecer uma Show! Josi, Marcinha. Oi. O que é interessante quando você faz esse tipo de mural é que as coisas começam a aparecer, na verdade, na sua frente, não é? Quando eu fiz o mural lá no meu guarda-roupa, que eu queria uma casa, o espaço luz, aí estava a composição desde cima, que é o espiritual, o físico, né, o emocional também, e os elementos no entremeio dele, eu fui colando figuras de revista. E aí, quando chegou na minha casa, eu não tinha um desenho, eu não tinha achado um desenho de uma casa pronta. Aí, o que aconteceu? Um dia, eu passando na rua, eu achei uma caixa cheia de revistas da Casa e Jardim, que é só casas fantásticas, né? E eu peguei várias revistas e trouxe para casa, revistas antigas, mas eu trouxe para minha casa. E aí, como eu fui folheando junto com meu filho, é um projeto que eu fiz junto com ele, eu fui montando os cômodos da casa, assim, foi aparecendo, dentro das revistas foram aparecendo os cômodos da casa. E aí depois, até a Sara falou assim, Josi, só que tem um detalhe, só tem os cômodos, só que não tem gente. E aí o que eu fiz? Primeiro de tudo, eu peguei uma foto minha, antiga, cortei ela. Sabe aquela foto daquele corpo que você quer resgatar? Cortei ela e colei sentadinha no sofá. Não ficou assim, gente perdida, não. Ficou como se cada cômodo tivesse uma vida, né? Uma moça parecida comigo lá cozinhando, outra, uma bela mulher de costas na beira da janela olhando com um cachorro do lado. Então, eu fui criando elementos que cada parte da minha casa, ele já tem uma vida, né? No meu quarto, uma linda dama com vestido de festa sentada na cama.
Então, a minha casa está pronta, ela está já no reino espiritual, ela já está pronta, eu já agradeço por ela e pelas pessoas que vão estar dentro da minha casa também. Show. E qual foi o principal aprendizado que você tirou de hoje? O que você vai levar aí para colocar em prática, já que você falou que o foco era a sua prioridade? Eu realmente trabalhar as ferramentas, porque eu sou uma pessoa que, até o momento, eu já testei várias ferramentas de concentração, de organização de tempo. A que eu não testei ainda foi essa Trello, que falaram hoje, até no meu grupo lá do CRA, do Trello, eu vou entrar para poder pesquisar sobre ele. Porque assim, eu tenho planner, tenho agenda, agora que eu comecei a anotar tudo, que antes nem anotar, o que passava numa palestra eu não conseguia anotar, então já estou mudando uma coisa que é hábito, na verdade. Transformar algo que era regra em princípio e princípio tornar hábito. Então, tornar o hábito de anotar as coisas pela manhã ou no dia anterior, anotar e jogar no programa. Ou então ter um caderninho, igual a Darliene falou, ter um caderno de tarefas, porque eu acho que vai funcionar muito mais. Carregar na bolsa o caderno de tarefas e o caderno de ideias, porque a pessoa dispara, sou hipervigilante também. Hiperrealizadora, Então, é o tempo todo assim. Clara, como é que é o nome da ferramenta? Osivaldo, posso perguntar para ele. Osivaldo, o nome da ferramenta que você falou, que você usaria? A ferramenta GUT é do jeito que se escuta. É GUT, GUT. Gravidade, urgência e tendência. É uma metodologia assim, que você vai enumerando de 1 a 5, tanto a gravidade quanto a urgência, a tendência, e você vai analisar o que você deve resolver primeiro, de acordo com as situações. É muito interessante, que ajuda a definir, né? Às vezes a gente está em dúvida entre 2, 3 atividades que realmente você necessita resolver naquele momento. Show. Pessoal, não sai não, que nós já vamos fazer a foto final, hein? Marcinha, tá aí ainda? Tô sim. Tô aqui. E aí, o que você Não, gostou? O que você tá levando? Na verdade, tem que colocar bastante ferramenta em prática, né? Essa meio que essas informações que você deu agora, vou dar uma pesquisada a fundo, né? Meio que para dar o pontapé inicial. Já sei, porque eu já fiz também os sabotadores com você, né? Então eu já tenho a noção, quando você citou aqueles sabotadores, eu tenho alguns ali, né? Só que como eu já sei, quer dizer, então eu me policio bastante. Inclusive, gosto de anotar muito, né? Eu vi que a Josiane falou que está começando a anotar, isso é bem legal, porque realmente hoje o tempo é bem corrido, né? Então, anotar realmente para não esquecer, porque a cabeça da gente tá bem desfocada. Então, anotar é ótimo mesmo. Essa ferramenta GUT eu nunca tinha ouvido também, não. Até anotei aqui também, achei bem interessante. Darliane, eu comecei já a seguir já também, tá? Gostei bastante. Gostei muito do workshop, bem interessante mesmo. Tirei print de várias coisas das ferramentas e depois eu vou postar lá. Gostei muito e quero ter a oportunidade de fazer mais cursos aí com você, workshops, tá? Só falar pra gente que a gente tá junto. Obrigada, estamos juntas, com certeza. Tiago Moura agora, né? Quer comentar alguma coisa? Não falou nada? Tá quieto aí? Não, assim, o curso é muito... É incrível, né? Eu participei com você do primeiro presencial, né? Então, o curso é muito bom. Foco é uma coisa que a gente precisa ter sempre, né? Porque senão tudo vira distração, a gente acaba se perdendo. E hoje, né, depois dessa questão do Covid mesmo, as pessoas aí sim ficaram muito mais aleatórias, né? Passou a
ter muito mais angústia, depressão, porque não sabe o dia de amanhã. Mas, assim, quando a gente traça metas, traça destinos, as coisas ficam mais fáceis, mais palpáveis para a gente. Então, assim, eu quero... Mas tem uma coisa que eu tenho que me desligar mesmo, é a questão do WhatsApp. Porque como quem trabalha com vendas, né, a gente fica muito ligado, é cliente o tempo todo chamando, né, e a decisão que a gente toma minha mesmo é botar um horário, né, certo horário, senão rapidinho mandar, ó, eu te volto a ligar amanhã, por exemplo, e parar de ficar com aquela mente de macaco toda hora tá atendendo a pessoa, às vezes a pessoa tá querendo uma coisa nesse exato momento, muitas vezes nem isso. A pessoa só simplesmente quer perguntar alguma coisa, né, sobre emagrecimento e coisa e tal. Então, apagar essas notificações para a gente ter mais qualidade de vida. E tem essa questão do WhatsApp, ele é muito prático, mas tem hora que a gente tem que ficar atento que é melhor fazer uma ligação, fazer uma chamada de vídeo, mandar um áudio, que a gente fica digitando ali, o tempo que você gasta digitando, você já respondeu 3 pessoas. Então, tudo isso a gente tem que realmente se perceber. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Nós vamos tirar nossa fotinha, vou tirar meu óculos aqui. E estou à disposição, vou enviar no WhatsApp de vocês o livro e a ferramenta, o exercício, né, no caso, e quem tiver dúvida pode falar lá. Tiago, vai tirar? Vou tirar. Eu tiro. Se quiser aqui, eu printo aqui e tiro aqui. Deixa o Lucas se posicionar ali, que ele estava de lado. 1, 2, 3 e... Oi! Eu tirei aqui. Quem tiver mais... Quem tirou print aí das telas, quiser, pode me marcar lá, compartilha nos stories, entendeu? E tamo junto, muito obrigada pela presença de vocês e até o próximo, né? Ficam com Deus, muito obrigada, Sara. Obrigada, boa noite. Boa noite, tchau, Muita tchau. luz na vida de todos. Amém. Amém. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Obrigado. Sara, você pausa a gravação. É isso que eu ia te perguntar. E aí, pausa moça? a gravação, e aí ele vai converter, o seu computador, ele vai converter